Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No Administração em Debate de hoje, você vai assistir a uma entrevista com o presidente do CRA da Paraíba, administrador Edinaldo Flor, e também a trechos da palestra Fusões e Aquisições, a participação do administrador no foco financeiro, com o administrador Samuel de Barros. Confira! Conexão Rio de Janeiro Brasil é um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro em parceria com os demais regionais. E no programa de hoje eu vou conversar com o presidente do Conselho de Administração da Paraíba, o administrador Edinaldo Flor. Como vai, Edinaldo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo caminhando dentro da sua normalidade e graças a Deus aqui, trabalhando para os administradores aqui da Paraíba. Seja muito bem-vindo ao Conexão, essa é a sua primeira participação aqui conosco, é um prazer tê-lo aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho desse seu mandato. É a primeira vez que você está como presidente do Conselho, já teve outras atribuições e agora está na presidência. Como é que está sendo essa experiência? É uma experiência boa, embora que a gente faz como voluntariado, mas trabalha com todo afinco, com toda a vontade de querer trazer as coisas para o Conselho. É um desafio, né? Hoje em dia você ter o seu trabalho e ainda disponibilizado o Conselho, está em atividade, mas para mim está sendo um aprendizado excelente porque a gente tem uma noção de um todo. Às vezes é interessante porque você vai buscar coisa no mercado para ajudar a todos aqueles que precisam dessa vontade, desse afinco junto aos administradores. Para mim está sendo muito bom, é uma experiência inovadora e estou gostando. Que bom. E são quantos registrados ultimamente? Nós temos aqui na faixa de 2.800 registrados e temos pessoa física e jurídica mais ou menos 600, mas a nossa meta é chegar até o final de 2016, chegando perto aumentando mais ou menos 50% do nosso trabalho aí, que a gente vai fazer um trabalho excelente junto às instituições de ensino e da valorização do nosso trabalho aqui na Paraíba. E a partir do ano de 2016, esse espaço que hoje é do administrador junto ao Conselho da Paraíba também será um espaço do estudante. Vocês também vão trabalhar junto ao estudante? Com certeza. Nós temos uma ideia já pronta aí. Em 2016 a gente vai começar a cadastrar os nossos estudantes, seguindo o mesmo exemplo do Rio de Janeiro, que vocês têm aí no Rio, e outros estados também, com o objetivo da gente dar já essa identificação inicial ao estudante de administração, porque já vai dar o prazer deles dizer, eu faço parte do conselho, eu já posso me dizer um futuro administrador. Isso aí vai crescer porque vai dar visibilidade, a gente tem interesse enorme, porque a gente vai ficar com todo esse contato com esse futuro administrador, vai ser mais fácil trabalhar ele junto ao conselho. E hoje o conselho tem 28 anos. É isso? Exato. Nós temos 28 anos de instituição aqui na Paraíba, com todo afinco, e a gente sempre agradece aos nossos ex-presidentes que trabalharam conosco, e cada um colocou seu tijolinho lá. Eu sempre reflito isso aí, cada um teve a sua contribuição para que a gente pudesse chegar nos 50 anos da profissão, com 28 anos da Paraíba, nesse sentido de trabalhar com essa linha de entendimento, com essa linha de valorização do administrador. E esse ano, além de comemorar os 50 anos de registro da profissão, o CRA da Paraíba tem um outro motivo para comemorar, que é uma parceria que ele estabeleceu com o Conselho do Rio, que é a parceria para que vocês também tenham acesso à Universidade Corporativa do Administrador. Com certeza. Através dessa parceria com o presidente do Rio de Janeiro, o administrador Wagner Siqueira, temos a oportunidade agora de dar uma valorização com a Universidade Corporativa de Administração do Rio de Janeiro,
dar uma ajuda grande àqueles administradores que, porventura, ainda não estão qualificados para o mercado de trabalho. São mais ou menos 150 cursos que vamos oferecer, isso com toda a possibilidade do administrador adimplente não poder pagar nada por esses cursos. Isso aí vai dar um crescimento tremendo à repercussão aqui na Paraíba. Tenho certeza de que vai ser um sucesso. A Berenice esteve aqui conosco, que é a pessoa que está nos instruindo, que está nos orientando, e a partir de janeiro vamos estar distribuindo esses cursos para todos os administradores e estudantes de administração, para que eles possam já ter uma noção de como trabalhar com diversas áreas. Os cursos, eu tive navegando nos cursos, são excelentes, tem um conteúdo muito bom e vale a pena a gente insistir nisso aí, que eu tenho dito a todos os conselheiros que isso aí vai ser um sucesso aqui na Paraíba, sem medo de errar. Tá ótimo, um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade aqui nos canais da Rádio da TV CRA-RJ. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigada. Eu conversei com o presidente do Conselho de Administração da Paraíba, administrador Edinaldo Flor, aqui no estúdio da Rádio CRA-RJ, no programa Conexão Rio de Janeiro Brasil. Até a próxima. Em palestra realizada no CRA-RJ, o administrador Samuel Barros falou sobre fusões e aquisições, a participação do administrador no foco financeiro. Ele destacou a necessidade de maior participação de profissionais da área nesse mercado. Assista agora a trechos do que foi apresentado. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente começa com uma visão geral do que vem a ser essa parte de finanças empresariais propriamente dita e aprofunda para o mercado de fusões e aquisições, indo para um passo a passo do processo de M&A, que é a fusões e aquisições propriamente dita, o skill desse administrador especificamente para o mercado de fusões e aquisições, o que esse administrador precisa ter, o que ele não precisa ter, e aquilo que é mito também na necessidade desse profissional de fusões e aquisições, e as perspectivas do mercado de M&A para os próximos 3 anos. Levando em consideração que hoje o Brasil ele passa por uma crise, existe uma lacuna e uma sequência de oportunidades disponíveis aí para o administrador dentro dessa área. E quando eu falo para o administrador, eu também falo para o empresário de forma geral. Observa que hoje nós temos uma questão de depreciação do real, da nossa moeda. Consequentemente, os nossos ativos em dólar se tornam mais baratos, então muito mais atrativos para investidores estrangeiros. Então, dentro desse processo de fusões e aquisições, quando a gente fala da parte de aquisição, o nosso mercado se torna bastante atraente para o investidor estrangeiro colocar capital aqui. Pois bem, iniciando, numa visão geral do que vem a ser finanças empresariais, vale levar em consideração que necessariamente, quando você fala de finanças empresariais, você tem que falar de alguns skills que não são obrigatoriamente do administrador. Você tem que falar inicialmente de uma visão contábil. Quando você fala de finanças empresariais, você tem que entender que o processo de finanças empresariais ele passa por um entendimento da contabilidade. Por que isso é importante? Porque quando você olha um demonstrativo financeiro básico, como um balanço patrimonial, você observa nele alguns componentes importantes. Do lado dos ativos, as estruturas de onde investir.
Então você encontra ali o conjunto de aplicações necessárias de recurso dentro de um processo empresarial. Do lado do passivo, você encontra as estruturas de como financiar. Então quem foi que pagou por aquele processo, quem foi que pagou por aquelas aplicações existentes dentro da tua estrutura corporativa financeira. E muito além disso, você consegue enxergar também, quando você fala de uma estrutura contábil mais básica, quando você fala de uma estrutura de balanço, você consegue encontrar as políticas de curto prazo da operação, observando as estruturas de circulante e observando as estruturas de capital de giro. Quando você fala dessas estruturas, você fala também de estratégias de curto prazo. Essas estratégias gerando impacto positivo ou negativo, de acordo com aquilo que você está traçando para a tua empresa no tempo. E isso também influencia no valor da empresa. E quando a gente fala de valor da empresa, a gente efetivamente está falando do processo de fusões e aquisições, do processo de compra e venda de um ativo. Você vende um ativo, você compra um ativo baseado nos seus fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente. Passo a passo de fusões e aquisições propriamente dito. Uma visão geral, tá? Nós sabemos que cada processo de fusão e aquisição, ele é um processo muito artesanal. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu jeitão. Mas, de uma forma geral, ele vai ter que passar por alguns passos. E esses passos são, inicialmente, um diagnóstico. Entender qual é a vontade dos sócios, seja do comprador, seja do vendedor. Não existe um processo de fusão e aquisição se você não entende o que o cara quer. Então, um cara quer comprar uma empresa específica XYZ do tamanho tal, em um segmento tal, na região tal. Ok. O vendedor quer vender a sua empresa da região tal, com faturamento tal, no lugar tal. Ok, beleza, tranquilo. Já sei o que os caras querem. Quer portanto. Ok, já sei qual é o valor. Então já entendi o que cada uma das partes querem. A partir do momento que você entende o que cada uma das partes querem, você tem que entender também do mercado. Não adianta nada eu querer vender uma carrocinha de cachorro-quente na esquina da Praça Sans Pena por uma bagatela de 20 milhões de dólares. Eu sei que não tem mercado para ela. Eu não vou conseguir vender. Você vai avisar para o vendedor, olha só, não tem mercado para isso, e pronto, já entendi o mercado que ele atua. Da mesma forma, você pode descobrir que 20 milhões de dólares está barato para uma carrocinha de cachorro-quente na Praça Sans Pena. Pode ser que vale até mais. Então dá para se entender fazendo a operação, entendendo esse mercado. O segundo passo, não menos importante, é avaliar a empresa propriamente dita, calcular o valuation. Qual é o valor justo daquele ativo? Por quanto eu consigo vender aquele ativo? Traçar as estratégias e a tese de investimento, assim como verificar as potencialidades possíveis para que aquele ativo valha mais. Eu não estou querendo vender a empresa pelo menor valor possível. Eu quero vender ela pelo maior valor possível. E o comprador está querendo comprar ela pelo menor valor possível. Então, a minha tese de investimento, a minha defesa do preço, ela tem que contemplar também que ela vai ser atacada por um comprador qualquer. E eu, como comprador, tenho que levar em consideração que a minha tese de investimento, quando atacar a tese de investimento do outro, tem que ser forte o suficiente para se manter. E eu conseguir reduzir o preço do ativo. A gente pode enxergar o administrador atuando basicamente em toda essa estrutura de fusões e aquisições, muito mais nas estratégias, e quando você fala de finanças, na congregação das estratégias com o número, propriamente dito. A gente leva em consideração que quando eu falo dessas estratégias e dessa congregação, eu estou falando de maximização de valor. Eu estou falando de capitalizar esse negócio o máximo possível, fazer com que valha o máximo de dinheiro, e nós, administradores, somos capazes de fazer isso, com uma certa qualidade. Uma coisa que hoje me deixa muito assustado é que nesse mercado a gente tem pouco administrador. Deveria ter mais. Eu acredito piamente que é um mercado interessante para nós, administradores, um mercado que tem um volume de dinheiro significativo. Não é um mercado para todo mundo, já adianto. Não serão todos que vão se dar bem no mercado de fusões e aquisições, até porque, como vocês viram, operações grandes são poucas. Tem pequenas operações, mas as grandes são poucas. Mas quando a gente fala de um mercado que está rendendo aí 300 bi de reais por ano, num ano de recessão, é um mercado que se torna bastante interessante para qualquer outro momento. Bom, agradeço a presença dos senhores. Fico aqui à disposição para dúvidas ou qualquer outro elemento. Muito obrigado. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!